E a massa de chocolate, então, apareceu por aqui. Você vai amar, ela é muito fácil de fazer, derrete na boca, tem um sabor maravilhoso. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander Confeitaria, sejam todos bem-vindos. Essa massa que a gente vai fazer, eu não vou utilizar a manteiga, eu vou utilizar margarina e depois eu vou explicar para vocês o porquê. A gente vai fazer ela pelo método cremoso, então eu vou colocar aqui a margarina. Lembrando que use sempre uma de boa qualidade, né, que tem mais de 80% de gordura, que daí ela vai ser melhor. E eu vou colocar açúcar e a gente vai fazer a cremagem, que é bater esses dois ingredientes até ficar bem fofinho, bem clarinho, vai ficar branco praticamente. Então a gente tem que deixar bater bastante tempo. Mas aí a gente para a batedeira, limpa aqui, né, as laterais, né, porque fica cheio de manteiga sem bater. Manteiga não, né, margarina, porque eu sou acostumada a usar essa manteiga. Mas a gente traz todas as opções aqui para vocês. E ela fica uma massa extremamente fofinha, mas também ela fica estruturada. Então ela tem aí vários processos que vai consistir no resultado final dessa massa. Então, ó, depois que ela ficou bem clarinha assim, a gente vai acrescentar aqui os ovos. Então lembrando que os ovos tem que ser 1 a 1 para não talhar tudo isso aqui. E por quê? Porque se talhar, a gente também tem uma massa diferente no final, tá? Depois que assar. E a gente também não pode bater na velocidade rápida. A gente vai bater mais devagar. Olha só a textura. Fica parecendo um marquinhos americano, né? Aquele que é só com açúcar impalpável. Então é assim mesmo, ó. Fica bem bonito. Fica bem clarinho. Bem assim que a gente vai usar agora. Eu vou entrar, antes de entrar com os ovos, já com o chocolate em pó, para depois ele não levantar muito, né, não ficar difícil de homogeneizar. Porque a gente aqui não tem ainda nenhum líquido, então é muito mais fácil de incorporar ele aqui dentro. Pode ser o cacau também, mas aí você vai, né, diminuir a quantidade pela metade. Mas eu estou utilizando o chocolate 50% porque eu tô gostando mais agora do que usar o cacau 100%. Cacau 100% eu utilizo em algumas outras massas. E aí a gente vai bater isso aqui, misturar rapidamente. Claro, né, vai misturando sempre ali para não voar tudo. E a gente tem também agora um lançamento para vocês ali, né, de rocambole. Se você tem vontade de aprender a fazer rocambole, aquele rocambole maravilhoso que desmancha, ele tá apenas R$ 29,90. A gente deixou essa promoção aqui pro mês de março, então se você quer adquirir, você vai aqui abaixo desse vídeo, que vai ter todos os ingredientes dessa receita e também vai ter o link para você adquirir. E vai ser aí fantástico para você, porque vai ter vários tipos de receitas, são videoaulas, depois você baixa um PDF e incrivelmente com todas as nossas receitas exclusivas, tá? Não tem aqui no canal, então você vai aí adquirir conhecimento e não vai se arrepender. Então, olha só, depois que a gente bateu muito bem, né, vocês viram que eu limpei as laterais, a gente vai colocar os ovos. Olha só, quero dar uma dica para vocês. Os ovos é 1 a 1, como eu falei, vocês estão vendo que quando eu for colocar esse ovo, ele tá, olha só, ele demora para cair, ele tem uma clara bem consistente. O que significa isso? São ovos bem novos. Quando a gente já usa aqueles ovos mais velhos, eles são bem aguados, são bem líquidos. E tem sim diferença, porque a clara ela vai ficando cada vez mais enxuta, cada vez mais aguada e vai diminuindo, tá, dentro do ovo. Então, se você quer um bolo que cresce mais, um bolo sem cheiro de ovo, é isso que você está errando. Você está comprando o ovo depois de 15 dias dele ali na prateleira. E não adianta, porque ele não vai ficar bom mais os seus bolos. Para fritar, tudo bem, mas para fazer bolo não fica legal. O ovo ele tem uma função aqui na nossa massa e a função dele é trazer estrutura, trazer também um pouco de umidade e, mais importante, é volume. Então, os ovos ele traz volume para a nossa massa. Ah, mas eu faço o método direto, também não tem problema. Ele também traz um volume ali e ele também tem uma elasticidade dentro ali, que juntando ele com todos os ingredientes ali, ele vai trazer aí um crescimento muito legal para o bolo. Então tá, chega de falar de técnicas aqui de bolo e vamos para a receita. Olha só, agora que eu misturei tudo muito bem, vocês viram que ficou bem bonito aqui, ó, ficou uma emulsão. A gente vai acrescentar agora o leite.
pode ser água também. Mas eu vou colocar o leite porque eu acho muito legal o leite aqui na massa amanteigada, que ele traz um sabor, tipo assim, né? Ele traz um sabor, ele agrega mais... Fica melhor, fica muito melhor. E agora, depois da nossa emulsão feita, a gente vai acrescentar aqui os secos, que é a farinha de trigo e o fermento químico para bolo. Vou misturar os dois juntos, né? Mas antes eu entro com o leite, que pode ser assim mesmo, batendo, não tem problema nenhum. E aí sim, depois a gente entra com os secos. Então, vocês viram aqui a ordem, né? Que foi manteiga, açúcar, depois chocolate em pó. Depois a gente entrou com os ovos, o leite e depois a farinha de trigo junto com o fermento. Então, segue essa ordem que a sua massa vai ficar incrível. E aí, a gente entra com a farinha. Eu não vou peneirar essa farinha porque eu sei da qualidade dela e da procedência, que é uma farinha muito boa. Então, se você compra farinha de determinadas, variadas marcas, toda veda, o que vai acontecer? A sua massa pode vir pelotada, né? Porque a farinha de trigo, ela retém muita umidade, então, dependendo de onde é armazenado, começa a criar grumos. Esses grumos não saem só peneirando, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a farinha de trigo, sim, com a marca influencia o sabor, influencia na cor, na textura, então tem que ter cuidado com isso. Então, ó, a minha eu não peneirei, como vocês viram, mas é uma massa manteigada, então a gente vai só bater aqui. A manteigada, assim, a margarinada, essa no caso, né? E aí, vamos bater isso aqui por 1 minuto. Isso mesmo, não pode bater mais que isso, que a gente desenvolve o glúten dessa farinha de trigo e aí vai ficar uma massa pesada e dura. E a gente não quer isso. Olha que massa mais linda, nem parece massa. Parece um creme, né? Um creme de nata, bem parecido. Então, agora a gente vai levar para as formas. Eu vou colocar em formas de 15 por 7. Mas, se você quiser, né? A gente traz outras versões aqui para vocês também. Então, ó, a minha forma já está com papel manteiga. Você pode untar como você quiser, desde que não unte as laterais. Vou dar uma misturada aqui. E tem que tomar cuidado com o seu forno, tá? O forno não pode estar muito quente, também ele não pode também estar muito frio. Então, assim, ele tem que estar com 150 graus. Se o seu forno não atinge isso, fica muito quente, você coloca uma colher ali na porta do seu forno. Porque tem diferença pra massa, tá bom? Então, ó, agora vai pro forno e eu já venho mostrar pra vocês como ficou. Forno 150 graus, mais ou menos uns 35 minutos, não demora tanto essa massa aqui. Olha que linda, elas ficam retinhas, não estufam, não racham, ela é perfeita. E agora a gente vai ver como que ela ficou por dentro. Por isso que é legal você não deixar muito tempo. Se você quiser uma massa bem mais escura, tem também ali uma técnica para você utilizar, que é só você usar um pouquinho de bicarbonato de sódio e também você tem que aumentar um pouquinho do seu chocolate em pó. Por que que eu não fiz isso? Porque essa massa aqui, quanto mais chocolate em pó a gente coloca, mais ressecada ela fica, porque o chocolate em pó ele atrai umidade, então ele gosta de umidade. Ele pega toda a umidade do bolo ali, toda a água que contém, ele retrai para ele. Então, vai ser uma massa que vai ficar mais seca. E se a gente deixar ela muito líquida também, vai ser uma massa que vai encruar. Então, a gente tem que ter um balanceamento aí. Então, por isso que esse aqui é o ideal. Não precisa deixar ela bem escura. Para uma massa mais escura, eu tenho outras aqui no canal, então vocês dão uma olhadinha. Tem outros passo a passo aqui, de método direto. Aí vocês vão gostar muito mais. Essa aqui eu não recomendo você colocar muito chocolate em pó ou cacau em pó para ela ficar mais escura. Porque esse aqui já é o legal, o ideal dela, que ela fica muito maravilhosa, muito fofinha. Olha isso, muito fofinha. Já vamos partir aqui então para ver. Então, aqui com o cortador, vou colocar aqui, vou dividir ela em dois. Essa massa poderia também assar em uma forma só? Até poderia, mas o que acontece? Massas, né, mais densas, assim, métodos cremosos, ela pode ficar rachada no meio, porque ela quer crescer mais e não tem espaço. Então, é legal você dividir, porque ela vai ficar retinha, bonitinha e tudo mais. Olha isso. Parece ou não parece um pão de ló?
Parece, né? Mas não é. É uma massa feita com margarina, com método cremoso e tá tudo certo isso aqui. Ela fica maravilhosa, vocês vão amar o sabor. Lembra muito aquele Pullman. Lembra aquele bolo Pullman que era uma febre antigamente, todo mundo comprava? Fica igualzinho. O sabor é muito parecido. E assim, ó, ela criou esses furos aqui, por quê? Por conta do forno que estava muito quente e o fermento não ficou tão misturado bem, aí acontece isso. Vou mostrar para vocês como que ela fica por dentro. Olha isso. Fica demais. E se você gostou, já comenta aqui, deixa aqui o seu comentário, sua dúvida. A gente ama responder vocês. Que Deus venha abençoar o seu dia, a sua semana e até a próxima.